Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, todos defendemos, pelo menos nos discursos, que se cumpra o princípio consagrado na lei que diz que devemos, e passo a citar, assegurar a existência de um sistema de ação social escolar que favoreça o acesso ao ensino superior e à prática de uma frequência bem-sucedida, com uma discriminação positiva dos estudantes economicamente carenciados. Na opinião do PSD, e tendo em conta os difíceis tempos de crise que vivemos, o atual regime de ação social escolar, especialmente no que diz respeito ao ensino superior, não está a ser tão eficaz quanto deveria. Não só não favorece uma frequência bem-sucedida, como, pior, não discrimina positivamente os estudantes mais carenciados. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a crise não é uma miragem. A crise, a recessão económica, as dificuldades estão aí. Nas casas dos portugueses, na dificuldade crescente que têm em conseguir uma vida estável e, por consequência, na dificuldade crescente que os portugueses têm em atender ao investimento mais importante que podem fazer, o investimento na sua educação e formação e na educação e formação dos seus filhos. Esta é, portanto, a hora de atalharmos caminho e não só contribuirmos para atenuar os efeitos desta crise, mas, e sobretudo, investirmos seriamente numa efetiva abertura do horizonte de oportunidades para as gerações que aí vêm e que serão o nosso futuro. Neste contexto, a importância da permanência dos jovens portugueses nas universidades e nos politécnicos em que se formam deve ser uma preocupação premente. Sabemos bem que a permanência no ensino superior não se restringe ao custo da propina. Há todo um conjunto de despesas com alimentação, estadia, transportes, material escolar, que oneram o orçamento familiar dos portugueses e que nos tempos que correm pesam decisivamente contra a permanência de muitos jovens no ensino superior. São milhares de jovens portugueses que sentem neste momento o seu futuro em causa e é nossa obrigação, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é nosso dever pugnar pela resolução destes problemas, intervindo ativamente para os deblar, tanto quanto possível, de uma forma definitiva e eficaz. O PSD está atento a esta situação e quer manifestar abertamente esta vontade. E porque situações de crise, situações de exceção requerem medidas de exceção, queremos trazer ao debate algumas medidas que esperamos serão acolhidas com interesse e com espírito construtivo. Apresentamos assim um pacote de propostas concretas. Em primeiro lugar, a abertura de mais uma época de candidatura à Bolsa de Estudo de Emergência, que confira ainda mais utilidade à ação social praticada pelo Estado, atalhando situações de maior gravidade. Vivemos tempos em que o crescimento do desemprego é quase galopante, em que os orçamentos das famílias são cada vez mais escassos e os critérios de cálculo para a atribuição das bolsas não contemplam a conjuntura social e económica em que atualmente vivemos. Sobretudo porque o principal critério é o rendimento oferido no ano civil anterior. A abertura de uma época especial em todas as instituições de ensino superior, que atalhe os casos de emergência, seria uma medida mais do que justa, até porque o regulamento de atribuição de bolsa de estudo em vigor prevê medidas de exceção face a situações económicas especialmente graves que ocorram durante o ano letivo e que não sejam enquadráveis no âmbito do processo normal de atribuição de bolsas de estudo. No ensino superior, estas situações começam a ser cada vez mais recorrentes, por exemplo, com o crescimento e incumprimento no pagamento de propinas, facto a que não podemos ser alheios. Em segundo lugar, uma comparticipação mais efetiva por parte do Estado nos apoios indiretos, nomeadamente no que diz respeito às despesas de alimentação. Sentimos que deve ser obrigação do Estado incrementar os apoios nos custos das refeições. Uma medida deste tipo não só iria favorecer os estudantes que a lei considera carenciados, como também outros estudantes que também sentem dificuldades financeiras. Sabemos, infelizmente, que o recurso aos bancos alimentares contra a fome é cada vez mais recorrente por parte dos estudantes, o que não nos pode deixar tranquilos. Em terceiro lugar, uma revisão do modelo de cálculo de atribuição de bolsas
permitindo que mais jovens possam beneficiar desses apoios. Propomos aqui, no fundo, um novo sistema de atribuição de bolsas que garanta que o cálculo incida sobre 12 meses de rendimento familiar ao invés de 14. Propomos uma fórmula mais linear que esbata as injustiças que os atuais escalões favorecem. Precisamos de fazer chegar o apoio a um maior número de estudantes. Em quarto lugar, um alargamento do programa Escola 14-18, de modo a abranger os escalões etários até aos 26 anos. O programa Escola 14-18 propõe a redução do preço de transportes públicos em 50% para estudantes entre os 4 e os 18. Os alunos do superior ficaram, assim, de fora deste programa, quanto a nós, injustamente. Sabemos que os estudantes do ensino superior utilizam, na sua grande maioria, os transportes públicos em praticamente todas as suas deslocações, implicando uma despesa considerável. Em quinto lugar, a criação de protocolos que facilitem a aquisição de equipamento informático por parte dos estudantes. Sabemos que este tipo de equipamentos é hoje praticamente indispensável em qualquer grau de ensino e, sobretudo, no ensino superior. Entendemos, assim, que, à semelhança do que se pratica até ao 12º ano de escolaridade, é necessário um mecanismo que permita um mais equitativo e justo acesso a material informático, sinal de inclusão que o plano tecnológico do Governo tem procurado e bem fomentar. Estes custos, hoje ainda onerosos para muitos professores, para muitos portugueses, para muitos estudantes, têm de ser, no caso concreto dos estudantes do ensino superior, atenuados. Em sexto lugar, propomos que se criem estímulos às instituições para promoverem a reutilização de material usado, sejam livros, sebentas ou outro material escolar, evitando o constante recurso a material novo, de custos mais elevados. Sabemos que, neste momento, as instituições de ensino praticamente não fomentam o mercado de material escolar usado. Contudo, muito deste material pode ser perfeitamente reutilizado, ou melhor dito, rentabilizado. Por último, propomos que se incentive a contratação de estudantes do ensino superior para prestação de serviços nas instituições de ensino superior, contribuindo, assim, para algum reequilíbrio financeiro dos estudantes. Muitas das tarefas cotidianas destas instituições podem ser realizadas por estudantes das mesmas. Esta ideia, que de resto já é prática comum em algumas instituições, não é ainda regra geral e poderia, na maioria dos casos, contribuir de uma forma muito significativa para ajudar muitos estudantes a equilibrarem o orçamento mensal. Estas são, resumidamente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, as nossas propostas efetivas que queremos que contribuam para melhorar a qualidade de vida dos portugueses, das famílias, dos estudantes do ensino superior. Porque é nosso dever, enquanto representantes dos portugueses, dos seus desejos e anseios, pugnar por um Portugal melhor, não só no presente, mas e, sobretudo, no futuro, disse.